Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, diante do nosso grande projeto Gabaritando Legislação. Muitos já me conhecem porque já trabalharam outras leis comigo. Outros podem ser que estejam estudando a primeira lei comigo, então deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Adriano Cotti. Para quem já me conhece, meu nome não muda, é professor Adriano Cotti também. E eu ministro algumas disciplinas, Eu sou advogado criminalista, eu ministro direito penal, direito processual penal, leis penais especiais, preparatórios para concursos públicos, exame de ordem e diversas legislações esparsas por esse nosso Brasilzão, que sempre caem em prova, certo? Esse nosso trabalho é para gabaritar a legislação. Algumas leis, elas têm doutrina. Outras leis, elas não possuem conteúdo doutrinário. E essas leis que não possuem conteúdo doutrinário, geralmente são questões boas de cair em prova, mas a gente tem que dominar as famosas armadilhas, certo? Muitos chamam de pega-ratão ou pegadinha, enfim. E isso vem no próprio texto legal. Então, a gente treina muito isso. Em leis que têm bastante exercícios, praticando exercícios. Em leis que não têm muitas questões, destacando aquilo que o professor vai trazer na sala de aula para vocês. E é isso que nós vamos fazer aqui, O nosso objetivo aqui, então, é esse. Vejam, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos ter uma lei especial, que é a Lei 10.357, que entrou em vigor no dia 27 de dezembro de 2001, no apagar das luzes de 2001, pertinho do final do ano, Já adentrando praticamente no ano de 2002. Então, nós vamos ver as regrinhas dessa lei. Essa lei, amigos, ela não tem bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. O bloco é único, certo? Mas pelo contexto e densidade da lei, assim como outras leis que já foram trabalhadas, ela será dividida também em partes. Ela pode ser dividida em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes e até mesmo em 5 partes, se assim for necessário. Vai depender do tempo em que a gente trabalhar cada slide, certo? Para que não fique cansativo para vocês. Essa é a proposta do nosso curso, que os senhores aprendam com leveza, que os senhores aprendam com tranquilidade, ok? Sem muitos termos técnicos jurídicos, para que desde o leigo até o profissional, o jurista, possa compreender bem, certo? Então, dito isso, vamos para a lei, Que é o que nos interessa agora. Vamos para a lei, já entrando no primeiro slide. Aqui está. Primeiro slide, que é o que nos interessa. Os slides dessa lei, eles são bem grandes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas palavrinhas, com algumas expressões, tentando sempre nos antecipar à banca examinadora. O objetivo é esse, nos antecipar à banca examinadora. Ela vai tentar bolar a questão, mas nós já sabemos o que vai vir. Eu já disse várias vezes o que é isso aqui para vocês. Eu já disse inúmeras vezes, Isso que vem do lado direito nós chamamos de prólogo.
que traz um pequeno resuminho. Opa! Prólogo. Deixa eu arrumar aqui. Meu Deus do céu, ficou mal isso aqui. Ficou mal isso aqui. Prólogo, agora ficou legal, né? Prólogo. É um pequeno resumo do que a lei vai trazer, certo? Afinal de contas, o que essa lei vai regulamentar? Por isso que do lado diz regulamento. Tá? Então vem aqui dizendo o que ela estabelece. Ela estabelece normas. Toda lei que estabelece normas, meus amigos, toda lei que estabelece normas, ela estabelece um conjunto de regras. E essas regras, necessariamente, precisam ser obedecidas. Então, quando nós tratarmos do assunto dessa lei, ela vai estabelecer um regramento que deve ser obedecido. Estabelece ordens de quê? Controle e fiscalização. Vejam que a conjunção é um e. Não é normas de controle ou fiscalização. Certo? É normas de controle, ou seja, controlar, ver as situações, ver o que tem em estoque, fiscalizar, e fiscalização que está logo aqui do lado, né? Sobre produtos químicos. Eu sei que eu não preciso explicar para vocês o que são produtos químicos. Todos vocês sabem o que são produtos químicos, certo? Então, para quem está se preparando para concursos, por exemplo, de certames policiais, você sabe muito bem o que são esses produtos químicos, certo? Então, mas será que são normas de controle e fiscalização sobre qualquer produto químico? Isso é uma coisa interessante também que a gente está vendo aqui. Será que é para qualquer produto químico? Não, pessoal. São produtos químicos que, direta ou indiretamente, possam ser destinados, ter destino à criação, a elaborar ilicitamente. O que quer dizer ilicitamente? Fora da lei. A lei não autoriza, certo? Está fora, por exemplo, dos requisitos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por exemplo, a Anvisa. De substâncias entorpecentes. Substâncias entorpecentes são as drogas, que estão lá no rol da Anvisa. O THC, por exemplo, que é o tetrahidrocannabinol, certo? O cloreto de etila, que é o lança-perfume. Psicotrópicas, amigos, que são aquelas que causam, né, aquele barato, ou que determine dependência física, ou seja, o organismo necessita, ou psíquica, ou seja, o nosso cérebro pede. Então, toda vez que um indivíduo é um dependente químico, geralmente ele é dependente tanto física quanto psicológica. E isso não vale só para entorpecentes. Não. Isso vale, meus amigos, inclusive para substâncias lícitas. O cigarro, por exemplo, ele causa dependência física, o organismo sofre com a abstinência, e psíquica, que também sofre com a abstinência. O alcoolismo, a mesma coisa. Jogos de azar, a mesma coisa. Só que jogos de azar não entra aqui porque não envolve produtos químicos.
ou que determina independência física ou psíquica, e dá outras providências. Essas outras providências que os senhores estão vendo aqui, geralmente é no final da lei que a gente trabalha, né? No final da lei nós vamos analisar, nós vamos trabalhar, certo? E aí nós vamos entender bem. Feito. O prólogo trouxe o resumo daquilo que nos espera. O prólogo trouxe o resumo daquilo que nos espera. O presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Bom, isso aqui, amigos, a gente chama de processo legislativo, né? Como nós estamos falando de uma lei federal, ela tem que passar pelo processo legislativo. Iniciativa do Congresso Nacional, passa pelas casas da Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, até que tenha que chegar na sanção presidencial. Se houver vetos, volta para as casas legislativas, certo? E se mantém ou se retira o veto. Por enquanto, a gente não sabe ainda se tem dispositivo vetado, porque não aparece nesse nosso slide ainda. Mas nada impede que exista. Vamos com calma. Estamos no artigo 1º, que é o caput. Geralmente, os primeiros artigos são os mais importantes das nossas leis. Geralmente são os mais importantes. Então aqui diz que estão sujeitos a controle e fiscalização na forma prevista nessa lei, ou seja, é a lei 10.357 que controla e fiscaliza. Em primeiro o quê? A fabricação. Criar, né? Criar. Produção. O que é, meus amigos? Organizar. Produzir. Criar. Armazenamento. Armazenamento. Armazenamento nada mais é do que o estoque. Estocar. Transformação, ou seja, a substância, ela era uma. Com a transformação, ela se tornou em outra. E geralmente essa outra é o objetivo daquele que é o criminoso, né? Ele pega, por exemplo, a cannabis para transformar em maconha, por exemplo. Ou os produtos químicos aqui que são insumos para que acabe transformando numa substância entorpecente. Nunca o objetivo é transformar o entorpecente em algo inofensivo. Vamos ser, né, honestos e menos ingênuos. Não é verdade? Embalagem. A forma de embalar tem por objetivo ludibriar aqueles que controlam e fiscalizam. Concordam comigo? O objetivo aqui, então, é ludibriar quem controla e fiscaliza, certo? Compra, meus amigos, é efetuar um valor para adquirir. Venda é obter um valor para entregar o insumo. Comercialização, amigos, aceita BRICS, trocas, financiamentos e por aí vai. Aquisição é obter. Aquisição é obter. Posse é ter. Posse é ter. Até aqui, todo mundo tranquilinho, todo mundo entendeu. Posse é ter. Doação, amigos, é a entrega, certo? A título gratuito.
doação é a título gratuito, empréstimo é o fornecimento, por exemplo, dessa matéria-prima, mas condicionado à devolução futura. Certo? Isso é o empréstimo. A entrega dessa matéria-prima condicionada à devolução futura. Permuta. O que é a permuta, pessoal? É obter qualquer outra vantagem, né, ao fornecer esses insumos. Remessa é o envio. Remessa é o envio. Transporte é conduzir de um local para outro, de A para B, de B para C, de C para D. Certo? Cuidado com isso. Distribuição. Distribuição, amigos, é se posicionar em um local estratégico e fazer com que esses insumos se direcionem a várias localidades, a vários locais, para vários destinatários diferentes. Isso é a distribuição. Aqui está. Importação é trazer do estrangeiro para o Brasil. Ficou fácil, né? Importação é muito fácil de entender o que é. Importação é extremamente fácil de entender o que é. Acho pouco provável que ninguém não entenda o que é a importação. Exportação é o contrário. É o contrário. Exportação é trazer do estrangeiro para o Brasil. Certo? É óbvio que, se existe controle e fiscalização para a importação desses produtos, é óbvio que não seria lógico que não tivesse também para a exportação. Logo, vai ter para os dois. Reexportação. O que é reexportar? É quando tu importa e manda de volta. Muitas vezes, atenção ao que eu vou falar, muitas vezes a reexportação tem a ver com lavagem de dinheiro. Muitas vezes isso tem ligação, e a ligação é mais íntima ainda com o crime organizado. Cessão. Cessão é o que, amigos? É por via de, talvez, contratual, ceder os direitos daqueles insumos, ceder os direitos daqueles produtos. Isso é cessão. Reaproveitamento. Os produtos já foram usados, mas quem quer utilizar entende que pode utilizar de novo. Então ele reaproveita, como diz ali. Reciclagem é transformar algo que seria daqui a pouco um lixo químico em algo útil. Em algo útil. Transferência de uma pessoa para outra e o simples verbo utilizar. Ao todo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 situações que estão sujeitos a controle e fiscalização. Mas eu sei o que vocês estão em dúvida agora. Vocês estão querendo saber quem é que controla e fiscaliza. Está aqui? Por enquanto, não. Se por enquanto não está aqui, não nos interessa. Vai chegar o momento certo
em que nós vamos saber. E esse momento certo não é agora. Então vamos ficar tranquilos. Todos os produtos químicos, e como é bom quando vem uma questão em prova trazendo a palavra todos, não é? Todos os produtos químicos, todos, que possam ser utilizados como insumo. Insumo, amigos, MP, matéria-prima. Matéria-prima, certo? Na elaboração, ou seja, na criação de substâncias entorpecentes, ou seja, que causam aquelas dependências, psicotrópicas, ou que determinem dependência física ou psíquica. Está aqui. Então, o controle e a fiscalização é de todos esses insumos. Vejam que o artigo 1º, ele fechou muito bem, ele resumiu muito bem o objetivo da Lei 10.357 de 2001. Ele fechou muito bem aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que a gente realmente necessita. Certo? Está bem fechadinho, está bem protegido, e é isso que a gente tem que saber. Bom, agora vem um parágrafo 1º. Os parágrafos, eles costumam complementar o caput. O objetivo dos parágrafos é sempre complementar o caput. E é isso que ele vai fazer. Aplica-se o dispositivo nesse artigo às substâncias entorpecentes, psicotrópicas, ou que determinem dependência física ou psíquica, que não estejam sob controle do órgão competente do Ministério da Saúde. Ou seja, meus amigos, as que estão no rol da Anvisa, não há dúvida de que há controle e fiscalização. Mas vocês precisam entender que mesmo que não esteja no rol da Anvisa, ainda assim, pessoal, o controle vai ser do Ministério da Saúde. Aliás, mesmo que não estejam sob o controle do órgão competente do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque o rol da Anvisa, ele é realmente um determinador. Ele realmente, meus amigos, é um determinante. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. Ele é um determinante. Mas ele não se limita. Certo? Ele não se limita. Talvez existam regulamentos, talvez existam decretos, que também vão envolver a Lei 10.357. E ela prevalece, porque regulamentos e decretos estão hierarquicamente abaixo da lei ordinária, que passou pelas casas do Congresso Nacional. Então é importante que a gente tenha cuidado quanto a isso. Certo? O parágrafo 1º, então, traz uma explicação bem bacana, pessoal. Certo? Agora, muita gente gostaria de saber o que é o produto químico, né? Afinal de contas, o que é isso? No que funciona esse produto químico? Em que sentido ele pode influenciar nas dependências físicas, psíquicas, que causam dependência física e psicológica? Aí nós temos um parágrafo 2º, que é um artigo meramente explicativo. Ele é um dispositivo meramente explicativo. Então nós temos que conhecer ele muito bem. Muito bem. Tá? E aí o parágrafo 2º, ele diz assim, vamos primeiro fazer a leitura dele, tá? Vamos fazer a leitura dele para entender bem.
Para efeito de aplicação das medidas de controle e fiscalização previstas nessa lei, considera-se produto químico as substâncias químicas e as fórmulas que as contenham nas concentrações estabelecidas em portaria, qualquer estado físico, independente do nome fantasia dado ao produto e do uso lícito a que se destina. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Primeiro, é para efeito da aplicação das medidas de controle e fiscalização previstas nessa lei. Então, o que se fala no parágrafo 2º aqui é só para essa lei, não é para outra. É unicamente para essa lei, para nenhuma outra, porque a lei é muito clara e ela é taxativa. E aí vem o conceito, né? Aí vem o conceito. Considera-se produto químico as substâncias químicas. Substâncias químicas, amigos, inclusive podem constar na nossa famosa tabela periódica. Podem ser achados na natureza, podem não ser encontrados na natureza. E as fórmulas, e aqui é usado o legislador, ele utiliza como formulações que as contenham nas concentrações estabelecidas na portaria Anvisa, não deu para escrever aqui, mas saibam que nós estamos falando aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Estabelecidas em portaria, qualquer estado físico. Quando se fala aqui, qualquer estado físico, pode ser o estado sólido, pode ser o estado líquido, pode ser o estado gasoso. Boa questão para cair em prova, não é verdade? Maravilhosa questão para cair em prova. Pode ser estado sólido, pode ser em estado líquido, pode ser em estado gasoso. Ótima e maravilhosa questão para cair em prova. Independentemente do nome fantasia dado ao produto e do uso ilícito a que se destina. Ah, o nome disso é lança-perfume. Mas, na verdade, o que se busca é o produto químico, que é o que nós chamamos de cloreto de etila. Certo? Então é importante cuidar isso também. Isso pode cair em prova, independente do nome fantasia, porque pode vir uma questão dizendo, a não ser que o nome fantasia, certo, seja dado a produto de origem ilícita a que se destina. Errado, independente do nome. Aliás, vamos ser bem honestos, não é o nome que prejudica e que causa dependência física e psíquica. Por isso que o controle e a fiscalização tem que ser muito, amigos, efetivo nesse ponto. Extremamente efetivo, eficaz, para evitar, meus amigos, certas artimanhas, certos dribles, certo, que os criminosos possam praticar. Embora aqui não é bem uma lei que busca coibir, e sim que busca fiscalizar e controlar esses produtos, para que mantenham eles sob controle. O objetivo é esse, né? Controlar e fiscalizar, para que não caiam, obviamente, né? Para que não caiam, obviamente, em mãos erradas. Compreenderam isso? Pois bem, então agora eu sugiro que os senhores anotem, sublinhem, circulem tudo o que está nesse slide. Marquem aí, porque o grau de importância dele é extremamente grande.
O grau de importância dele é extremamente grande. Tudo que eu falei é importante, os senhores devem anotar, certo? Então, por gentileza, tomem um cuidado quanto a isso. Vamos para o próximo slide. Opa, ele é grande. Ele é grande, mas ele já vai ser assunto para a parte B. Certo? É assunto para a parte B, amigos, para a gente não deixar o slide cansativo. Nós vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, vamos dar uma relaxada. Essa lei é densa, eu não quero que não caia nenhuma armadilha para vocês. Então, com muito carinho, vamos tomar cuidado com essa lei. Aguardo vocês para a próxima aula. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.